É Paulo Fragoso e eu sou o pastor da Igreja Evangélica Batista de Bauru e eu gostaria, através desse vídeo, de apresentar a você alguns fundamentos da nossa fé. E gostaria de começar através de um assunto, tá? Que é muito relevante para os nossos dias e que muitas vezes acaba sendo esquecido, que é a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia, ela vem do termo grego, que significa biblos, ou seja, é aquela parte da planta papiro, aquela parte mais interna, aquela casca, tá? Que vem dessa planta chamada papiro, tá? E daí também que originou o nome papel. Mas biblos, em grego, também significa livros, tá? Tem esse significado. Então, Bíblia nada mais do que é uma grande coleção de livros. A Bíblia, ela é formada de um conjunto de livros que foi agrupado em duas partes: Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele tem 39 livros, enquanto o Novo Testamento tem 27 livros, ou seja, totalizando 66 livros. O Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico, um hebraico antigo que já não existe mais nos nossos dias, e também com alguns fragmentos em aramaico. E no Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Então a Bíblia, ela tem basicamente duas línguas, o hebraico e o aramaico, na sua grande maioria. E a Bíblia ela foi escrito por homens. Sim, por homens. Deus, ele escolheu homens para poder escrever a mensagem dele ao homem. E homens que eram pessoas como eu e você, porém Deus agraciou eles com algo muito especial para que eles pudessem conhecer a Deus, sentir Deus nas suas vidas e transcrevesse isso como Deus gostaria de se comunicar comigo e com você, independente do tempo, porque a Bíblia ela é atemporal, ou seja, ela foi escrita há muitos anos atrás e ela ainda é extremamente atual. Ou seja, se você procurar ali no livro de Provérbios, você vai conhecer ali, você vai ter acesso a muitos conselhos que se aplica tanto aos nossos dias quanto à época que ela foi escrita. Porque Deus ele está fora do tempo. Então, quando ele se comunica com o homem, ele se comunica de diferentes formas, diferentes maneiras, com diferentes culturas, e independente, tá, do tempo atual, da modernidade e tudo mais. Então a Bíblia é um livro que nunca foi desatualizado, porque Deus, quando fala ao homem, Deus, na sua perfeição, ele já transmitiu algo através da sua palavra que vai resistir ao tempo, à tecnologia, que vai resistir a muitas coisas. E a Bíblia, para você que não tem ali um conhecimento um pouco mais amplo, tá? Eu quero trazer aqui para vocês algumas informações importantes. Ela foi escrita num período de 1500 anos, ou seja, tá? Durante 1500 anos foi escrita a Bíblia por cerca de pessoas que moraram em vários países, tá? Naquela época não se chamava países, eram regiões, tá? Com pessoas que moraram em vários locais, tá? E foram cerca praticamente de 57 pessoas. Pessoas como médico, pastores, reis, profetas, ou seja, pessoas que viveram em épocas diferentes, em culturas diferentes. Porém, quando você lê a Bíblia, você encontra nela princípios, valores, pensamentos, ou seja, você consegue encontrar nela uma unidade, uma coesão nesses valores e princípios, nesses assuntos.
que mesmo sendo de diversas épocas e pessoas, ela tem uma concordância. E ela não é somente um livro de história, é um livro de poesia. Nela também fala sobre as profecias que vão acontecer no final dos tempos. Enfim, ela é algo que realmente veio de Deus. Porque para poder ter essa unidade, essa coesão, tem que ter alguém por trás, tá? Completamente ali organizando tudo para que não houvesse contradição, mas que, pelo contrário, ela perdurasse por muitos anos e continuasse sendo um dos livros ou mais o livro mais vendido e divulgado entre as nações. Então, para você ver como que Deus se preocupa com todas as pessoas, sejam elas morando nos grandes centros, sejam elas morando nas cidades, sejam morando no meio rural, né? Deus criou um meio muito simples de se revelar ao homem. E a Bíblia, ela é o manual do fabricante, ou seja, Deus como criador deixou a Bíblia para que você vivesse, tá, de uma forma abençoada sobre essa terra, para que você também entendesse quais são os limites que você pode e deve seguir esses limites. Porque quando nós ultrapassamos o limite, nós podemos, né, colher consequências de ter ultrapassado esses limites. Então a Bíblia, ela coloca também, ela é uma defesa, uma proteção de Deus para que o homem ele possa viver com vida, tá, durante essa terra. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta dele, né, escreve uma carta para Timóteo, na sua segunda carta, ele diz o seguinte, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a Bíblia, ela deixa para nós, ela é extremamente útil. E Deus, na sua bondade, ele coloca diante do homem o caminho da vida e coloca que se esse homem seguir esse caminho da vida, com certeza ele vai passar por situações que ele vai ter respostas. E essas respostas, ela vem de Deus porque Deus ama o homem. Deus ama. E na sua simplicidade, Deus se apresenta ao homem através dessas palavras, que não são apenas palavras jogadas ao vento, que não são apenas palavras que apenas para o conhecimento, mas essas palavras, elas alimentam a nossa alma. Essa palavra, ela traz vida quando eu creio nela, quando eu creio nessa palavra. Então, quando nós assim colocamos a nossa vida nas mãos de Deus e cremos naquilo que ele deixou para nós e procuramos viver isso no nosso dia a dia, nós recebemos no nosso coração a vida de Deus, porque as palavras que foram escritas, elas são carregadas de vida. E além desta palavra, Deus, né, deixou, né, Jesus, quando morreu, ele disse que ele deixaria uma outra pessoa aqui na terra para nos consolar, para nos ensinar a respeito dele e a respeito do próprio Deus. Essa pessoa, que é realmente uma pessoa, é o Espírito Santo. E que Deus deixou para que esse mesmo Espírito ele habitasse na minha vida e habitasse na sua vida. Então, quando nós meditamos na palavra de Deus, tá? Existe algo vivo, tá? Que vem de Deus, que é a palavra dele, e também um professor, que é o Espírito Santo. Esse professor é quem ensina-nos a sua palavra. E essa palavra, né, a Bíblia, é o único livro que o autor se faz presente. Olha que interessante. Se você for
comprar um livro hoje ou ler algo pela internet, você vai ter as suas próprias conclusões daquilo que você está lendo. Mas quando você medita na Bíblia, o Espírito Santo de Deus, que é a pessoa de Deus, que Deus deixou para habitar em nós, ele revela o ponto de vista correto sobre aquilo que você está lendo. E o mesmo Espírito, ele pode te guiar dentro da palavra de Deus para trazer respostas para você. Respostas que muitas vezes você está buscando há tanto tempo, mas não acha ainda um meio de ter essas respostas. E o Espírito Santo de Deus, quando eu creio, ele libera dentro de mim a vida de Deus. E tudo isso foi construído, a própria palavra de Deus, ela foi gerado por causa, né, de uma pessoa. Por mais que seja uma coleção de livros, tá? A Bíblia é a mensagem dela, ela tem como centro o Filho de Deus, que se chama Jesus Cristo. Então, desde o início até, né, um meio ou uma parte dela e até ao fim, tudo gira em torno de Jesus Cristo. Porque Jesus é a vida que Deus deu a mim e a você, para que você tivesse hoje a oportunidade de conhecer a Deus. João 6,63, olha o que Jesus diz: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Ou seja, Jesus veio trazer vida através de quem? Através da palavra que ele tinha para as pessoas. E essa palavra que Jesus trouxe, ela é confirmada pelos profetas, por aquelas 57 pessoas que escreveram a Bíblia. Então, tudo se cumpriu a Deus, né? Deus cumpre tudo na nossa vida quando ele envia o seu Filho Jesus para morrer por mim e para morrer por você. Porque Jesus disse, João 10, capítulo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, as palavras que Jesus libera, que é o Filho de Deus, que são as mesmas palavras que você encontra na Bíblia, do seu celular, ou se você tem ela escrita, né, ali num livro, são essas palavras que Jesus tem para você hoje. Porque Jesus é relacionamento com Deus. Jesus é uma nova vida que ele tem para me dar e tem para te dar. E finalizando aqui, João 14,6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, o que Deus quer construir através de Jesus, comigo e com você, é um relacionamento. E esse relacionamento, ele tem princípios, ele tem valores, ele tem algo que Deus vai construindo dentro de nós, para que isso possa encher a nossa vida, encher a nossa alma e nos conduzir ao Pai, a voltarmos a ter uma relação simples, uma relação de amor. Tudo que Deus escreve de maneira muito simples é porque Ele te ama e Ele quer que você ande nos caminhos dele. A Bíblia não é um fardo, a Bíblia não é um peso. Pelo contrário, ela é extremamente simples e fácil. Porém, no mundo que nós vivemos hoje, há uma complexidade muito grande e há uma dificuldade, muitas vezes, das pessoas entenderem Deus. Deus se revelará e se revela através da sua simplicidade, da sua palavra. Basta abrir o coração para Ele, abrir o coração para Jesus, o seu Filho, e você sentirá dentro de você uma paz, uma alegria, uma presença de Deus que vai inundar a tua alma. Eu espero que essa palavra tenha te abençoado, que essa palavra tenha edificado a sua vida, e creia, porque a palavra de Deus
ela é vida, e vida e abundante para você e para sua família.